Olá, tudo bem com você? Vamos analisar hoje o capítulo 21 de Deuteronômio, e no verso 8 vemos que o sacrifício de um animal inocente fazia propiciação pela culpa de um desconhecido. Jesus morreu por todas as pessoas. Verso 12, um israelita poderia se casar com uma prisioneira de um povo pagão, mas ela seria tratada com dignidade, como esposa legítima. 14. Se o israelita quisesse se divorciar da estrangeira, não a poderia vender nem tornar escrava. Ela tinha direitos em Israel. 15. Deus apenas tolerava a poligamia e, em sua misericórdia, ainda estabeleceu leis protetoras. Aqui vemos mais uma vez que Deus respeita o livre-arbítrio humano. Assim como ele não queria que Israel tivesse um rei humano, queria ele mesmo ser o rei de Israel sempre, mas quando o povo insistiu em ter um rei humano, Deus ainda tentou contornar o problema, tentou orientá-los e escolher para eles o rei. Deus é cavalheiro, Deus não força sua vontade sobre a vontade humana. O ser humano quis enveredar por esse caminho da poligamia e Deus tolerou essa cultura, embora não a aprovasse. Se queremos saber qual é o plano de Deus para os casamentos, temos que voltar a Gênesis. E lá, no plano original de Deus, vemos que ele criou uma mulher para um homem e estabeleceu assim o casamento. Casamento é a relação heteromonogâmica de fidelidade, em que um homem e uma mulher se unem diante de Deus, são abençoados por Deus nessa união e assim estabelecem uma família. Essa ideia de poligamia começa com homens pecadores e isso jamais foi da vontade de Deus. Israel tinha esse hábito porque havia ficado séculos entre os pagãos no Egito, havia se contaminado com essa ideia que não é divina, pagã, e Deus, mais uma vez, tentando contornar o problema, estabelece leis para proteger também essa relação. Com o tempo, nós percebemos na Bíblia que esse hábito vai sendo abandonado. Quando Jesus vem, vemos que os líderes judaicos, os judeus em si, haviam aprendido a lição. E Jesus orienta, então, na sua palavra, no Novo Testamento, que os líderes deveriam ser esposos de uma só mulher. Versos 18 a 20, não há registro de apedrejamento de filho rebelde. Parece que a advertência surtiu efeito. Aqui há uma permissão, parece drástica em nossos dias, mas revela disciplina, revela o fato de que os filhos deveriam ter respeito pelos pais. Se um filho fosse beberrão, fosse adúltero, fosse rebelde e não se convertesse, não se arrependesse disso e ainda assim desonrasse os pais, portanto desonrasse um dos mandamentos claros da lei de Deus, honrarás pai e mãe, ele poderia pagar com a vida. E como não vemos nenhum relato desse na Bíblia, parece que realmente essa advertência ela acabou surtindo efeito. Os filhos obedeciam aos pais, respeitavam os pais. Verso 20. Filho desobediente, devasso e beberrão sempre cava a própria sepultura, a menos que se arrependa e mude de vida. 22 e 23. O mal foi eliminado por aquele que se fez maldito no madeiro. Por causa dele somos salvos. Aqui há como que uma antecipação do que aconteceria com Cristo, porque Deus era considerado maldito aquele que era morto no madeiro. E Cristo morreu exatamente no madeiro da cruz, assumindo a nossa maldição, nosso pecado, para nos salvar. Jesus não tinha culpa alguma, mesmo assim, foi pendurado no madeiro e se tornou maldito para nos abençoar e nos conceder a salvação. Aceitemos esse oferecimento dele, sejamos filhos obedientes, sejamos filhos fiéis que honram o nosso Pai Celestial e valorizemos o nosso Pai pelo sacrifício infinito que ele nos deu por meio de Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar.